crianças, a paz do Senhor, tias e tios do Ministério Infantil. Aqui é a tia Carol. Hoje nós vamos ouvir um pouquinho mais da parábola, a parábola do semeador. Aonde que está escrita essa parábola, tia Carol? E nós vamos ler um pouquinho hoje. A parábola que nós vamos aprender está escrito no livro de Marcos. Marcos capítulo 4, versículo do 1 ao 9. Pega a sua Bíblia aí e leia com a tia Carol, tá bom? Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouve, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, e secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. A outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60, a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus, crianças. A palavra do Senhor diz, crianças, que Jesus, quando ele caminhou aqui na terra, uma multidão seguia ele. Por onde ele passava, uma multidão o seguia para ouvir os seus ensinamentos, para ouvir aquilo que ele estava pregando, aquilo que ele estava ensinando. Aí a Bíblia diz que um dia, quando ele estava pregando, ele estava lá no mar, à beira do mar, pregando o evangelho. Jesus estava dentro de um barco. Quem sabe Jesus olhou ali da onde ele estava, crianças, de dentro daquele barco. E lá longe ele viu um homem, um semeador, e ele começou a pregar aquela multidão, ensinar por meio de uma parábola. E olha só o que Jesus começa a falar. E eis que o semeador, aí a Bíblia diz, crianças, que de longe ele viu, e ele começou a nos ensinar por meio das parábolas. E ele falou: eis que o semeador saiu a semear as sementes. Então, naquela época, crianças, era tudo manual. Hoje em dia, temos muitas máquinas que fazem esse trabalho, que aram a terra, que jogam as sementes para elas crescerem. Mas naquele tempo não, crianças, era tudo manual. E o semeador saía com a sua bolsinha e ele ia lançando as sementes por todo o caminho para que ela viesse a dar o fruto. E a semente, crianças, ela representa a palavra de Deus. A semente, ela representa a palavra que o Senhor Jesus está lançando no nosso coração. E a terra aqui, ela vai representar o meu e o seu coraçãozinho, que é aonde Jesus está lançando essa semente. Então, o semeador está lançando a semente por todos os caminhos. Aí olha só, crianças, o que a palavra diz? Que aquele semeador, ele foi lançando aquela semente. Ele foi lançando as sementes. Só que as primeiras sementes, crianças, elas caíram aonde? À beira do caminho. As sementes caíram à beira do caminho. Sabe o que é esse caminho, crianças? Essa aqui representa a semente que caiu no coração de uma criança que estava distraída, que estava muito pensativa nas coisas lá de fora. Até veio para o culto, até entrou para dentro da igreja, mas quando estava lançando a semente,
quando a tia estava pregando a palavra, o pastor estava pregando a palavra, a mamãe ensinando, ela estava pensando lá nas coisas de fora. Ela estava pensando nos joguinhos. Ela estava pensando naquele joguinho de futebol. Ela estava pensando nos amigos que ficaram lá brincando na rua. Estava distraída. Aí sabe o que aconteceu? As aves vieram e roubaram a semente que foi lançada. Aquela semente não vai dar fruto nesse coração, porque agora esse coração está muito distraído. Mas e agora, crianças? Será que esse semeador vai desistir de semear? Porque o coração daquela criança estava distraído, porque aquele solo estava duro. Será que ele vai desistir? Não, crianças. A Bíblia diz que ele continua a semear a semente. O semeador, ele continua a semear. O semeador, ele não desiste. Ele continua lançando as sementes. Aí a Bíblia diz, crianças, que agora a semente vai cair em meio aos pedregais. Agora a semente vai cair no meio das pedras. Mas esse solo, crianças, ele é muito rochoso. Ele é muito duro. A semente vai cair lá. Ela até vai crescer, tá vendo? Ela vai ficar linda. Só que na primeira estação, no primeiro sol, ela vai murchar e vai morrer. Sabe por quê, crianças? Porque muitas das vezes a gente fica muito feliz, mas só quando tudo tá indo muito bem. Aí quando vem o tempo difícil, quando vem as dificuldades, a gente desiste. Esse solo representa a pessoa que desiste no meio do caminho, que no primeiro temporal, que na primeira estação, ela já volta para trás. Ela não suporta as lutas, não suporta as dores, não suporta os traumas. Crianças, nós devemos ficar firmes até quando tudo não está indo muito bem. É muito bom quando a gente tá vivendo só maravilhas. Quando tá tudo bem dentro da nossa casa, quando ninguém tá doente, quando o papai e a mamãe estão sempre em paz, é muito bom. Mas nós devemos continuar firmes, adorando a Deus, crianças. Também quando a doença bater na nossa casa, quando nós ficarmos dodói, quando a mamãe ficar dodói, o papai ficar dodói, nós não devemos desistir de adorar a Deus, porque Ele, crianças, Ele nunca vai mudar. Essa semente caiu em um solo que tinha, e ele não conseguiu alcançar a água. Então essa semente murchou. Mas eu vim falar para você nesta tarde, crianças, nesta manhã, nesta noite, eu não sei qual horário que você vai ver esse vídeo, para que você continue firme, mesmo quando as tempestades, mesmo quando as lutas, mesmo quando o sol, mesmo quando a doença bater na sua casa, quando talvez o papai e a mamãe estão passando por tantas lutas e dificuldades e você pensa que é o fim. Não fique triste, permaneça fiel, porque o semeador, ele não desiste de você. Mas e agora, tia Carol? Será que o semeador desistiu? Será que o semeador vai desistir? O solo que ele encontrou primeiro era à beira do caminho, estava muito distraído. O segundo não aguentou as lutas. Será que ele desistiu, crianças? Não, crianças. O semeador, ele nunca vai desistir de lançar a semente no seu coraçãozinho. Ele continua a semear. E a Bíblia diz que agora ele vai encontrar um solo cheio de espinhos. Cheio de espinhos. Olha só isso daqui. O semeador lançou a semente, mas agora essa semente caiu, olha, no meio dos espinhos. Aí a Bíblia diz que os espinhos vieram e sufocaram eles. Esse solo representa uma criança ou uma pessoa
que muitas das vezes ela vai crescer, ela vai ficar muito bonita, tá vendo? Ela cresceu, crianças. A semente cresceu, olha, ficou linda. Mas as coisas deste mundo sufocaram ela. Os prazeres pelas coisas carnais sufocaram essa semente, sufocaram essa planta. Nós não devemos colocar o nosso coração nas coisas materiais, porque, crianças, a Bíblia diz que aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Aonde que está o teu coração, crianças? Será que o seu coração está nos jogos do Free Fire, no YouTube? Será que o seu coração está muito preso no Instagram? Ou quem sabe nas outras redes sociais? Quem sabe, crianças, o seu coração está preso nos bens materiais? Quem sabe, titia do Ministério Infantil, tio do Ministério Infantil, você está com o coração preso em quantas curtidas, em quantos likes vai receber? Não deixe que os espinhos venham sufocar a semente que Deus está lançando no seu coração. Não deixe que os espinhos venham sufocar a semente que está sendo semeada dentro de você. Olha, ficou linda, cresceu, mas as coisas deste mundo sufocou. Não deixa que o seu coração fique preso nas coisas materiais, porque a Bíblia diz que as coisas terrenas, as traças e a ferrugem vão corroer, mas pense naquilo que é do alto, se envolva com as coisas que é do céu, porque de lá ninguém, nem a traça, nem a ferrugem vai corroer, ninguém vai tirar de você aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Então, crianças, não se perca com as coisas deste mundo, não deixe que as coisas deste mundo venham te sufocar, não deixe que elas venham roubar de você a essência de um adorador que Deus colocou aí dentro. Esse solo não conseguiu dar nenhum fruto, porque a mente dele, o seu corpo não se desligou, estava sempre preocupado nas coisas terrenas. Mas e agora? O semeador vai desistir? Será, crianças, que o semeador vai desistir? Crianças, o semeador, ele não desiste. A Bíblia diz que ele continua lançando a semente. E agora, crianças, ele encontrou um coração fértil. O semeador, ele nunca vai desistir. O primeiro coração, a primeira terra estava preocupada, distraída, não conseguiu dar frutos. A segunda terra, ela ouviu a palavra, recebeu a palavra, mas na primeira luta, ela voltou para trás e desistiu. Não conseguiu seguir firme. O outro solo, ele até recebeu a palavra, cresceu, mas estava distraído com as coisas deste mundo e não gerou frutos. Mas olha só, o semeador que não desiste, ele agora lançou a sua semente e ele achou um coração que estava fértil, ele achou um solo que estava fértil e ele lançando a semente, agora esse coração ele começou a dar frutos, esse solo ele começou a dar frutos, esse solo aqui, a única preocupação dele é frutificar, a única preocupação desse solo é gerar frutos enquanto ele estiver aqui nessa terra. Ah, crianças, o Senhor está procurando um coração fértil, um coração que não queira se envolver com as coisas deste mundo, mais do que se envolver com as coisas de Deus. O Senhor está procurando corações e solos férteis que vão gerar frutos, aleluia. E não é qualquer fruto. O fruto que Ele quer que você gere é aquele frutos que permaneçam.
Não é um fruto que na primeira tempestade ele vai embora ou ele vai apodrecer. Não, crianças. Ele está falando para você: eu quero que você gere fruto. Eu quero que você gere fruto. E é o fruto que permaneça. E o Senhor, ele está perguntando para você hoje, crianças: que coração é o seu? Que solo é o seu, crianças? Que solo que é o seu coração? Será que você está distraído? Será que você está no meio dos espinhos sufocados? Ou será que a primeira luta você vai desistir? Mas será que você é um solo fértil? Eu creio, crianças, que a palavra do Senhor está sendo semeada nesta tarde, nesta noite. Não sei qual horário que você vai ouvir, mas eu creio que a palavra do Senhor está sendo semeada no seu coração. E o seu solo é um solo fértil. E você vai gerar frutos por onde você for, crianças. Porque foi para isso que o Senhor Jesus te chamou. Eu creio que aqui nesse momento, eu creio que tem muitas crianças que estão com o coração disponível. E vocês irão produzir a 30, a 60, a 100. E os seus frutos crescerão. Os seus frutos permanecerão. Porque eu sei que o Senhor, ele encontrou um solo fértil aqui nesta tarde. Sabe, crianças, Jesus, ele é o semeador. Aqui, crianças, lá na Palestina, o costume, eles lançam a terra, eles cavam a terra. Aqui o nosso costume é cavar a terra, lançar a semente, enterrar para ela crescer. Mas na Palestina, crianças, o semeador, ele lança a semente no solo duro mesmo, do jeito que ele está. Lança a semente e ela vai crescer. E ela vai crescer e ela vai dar frutos, crianças. Sabe o que eu estou dizendo e que Deus está dizendo para você nesta tarde, neste dia? Ele está falando para você bem assim, ó, não importa como que o seu coração estava, não importa se você hoje estava cheio de mágoa, se você hoje estava machucado, se você estava distraído com as coisas deste mundo, não importa como que o seu coração estava, o semeador, que é Jesus Cristo, ele está lançando a semente hoje no seu coração e eu estou profetizando na sua vida, crianças, que você vai gerar frutos a 30, a 60 e a 100 e os seus frutos irão permanecer. E você vai, crianças, falar do amor de Jesus por onde você for. Por onde você for, você vai falar do amor de Jesus. Esse amor que te alcançou, esse amor que alcançou a tua casa, alcançou a tua família. Por onde você for, você vai falar dele. Aleluia. O Senhor Jesus, ele tem, crianças, uma morada celestial para você. O Senhor Jesus, ele está chamando você hoje, sabe para quê? Porque ele fala para você que ele tem uma morada celestial preparada para você. Sabe o que ele fala? O seu lugar não é aqui nessa terra. Tem algo muito maior preparado para você. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem sequer subiu ao nosso coração, é isso que ele tem preparado para você. Você tem desejo, crianças, de morar no céu? Você tem desejo de entrar na mansão celestial? Morar com Deus, de ser iluminado pela glória dele? E ele está falando: sabe o que ele fala para você? Ele tem um convite. E ele fala assim, ó: você tem desejo de frutificar na obra? Tem desejo de morar na mansão celestial? Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, todos vocês que estão oprimidos, todos vocês que de alguma maneira estão tristes, desapontados, frustrados. Ele fala bem assim, ó: vinde a mim, eu te amo, não abro mão de você. Não importa como que está o seu solo, não importa como que está o seu coração, ele fala para você neste dia: vinde a mim, eu vos aliviarei,
e eu tenho uma morada eterna preparada para você. A terra não é seu lugar, este mundo não é seu lugar, aqui não é a nossa casa, nós estamos aqui só de passagem. O que Deus tem preparado para mim e para você é muito maior. O que Deus tem preparado para mim e para você é muito maior, crianças. Vinde a mim. Se você quiser aceitar Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador, se você quiser morar nessa mansão celestial que Ele tem preparado para você, venha, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Venha para viver conosco essa alegria de servir a Ele. Venha, crianças, eu não sei de onde você é, mas eu quero fazer um convite para você. Fechar os seus olhinhos nesse momento e vamos orar. Senhor Deus e meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa casa. Agradecer a Ti, Senhor, por esta palavra poderosa que o Senhor tem nos dado neste momento. Pai, visita cada criança, Senhor, a cada tia do Ministério Infantil que está olhando, está vendo, assistindo esse vídeo nesse momento. Pai, que o Senhor possa nos dar a graça, que o Senhor possa nos dar o gozo e a alegria, Senhor, de morar nas mansões celestiais. Pai querido, essa terra, Senhor, nós estamos aqui, mas ela não é o nosso lar. O nosso lar está aí contigo, Pai amado. Senhor, escreva, Senhor, o nome de cada uma dessas crianças no livro da vida e ajuda elas, Papai querido, a desfrutar, Senhor, de um corpo glorificado, de desfrutar, Senhor, de adorar o Senhor aí também, Senhor, na mansão celestial. Pai, eu te agradeço por tudo e te peço, meu Deus, fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, crianças. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Jesus Cristo. Até a próxima.